Existem alguns verdadeiros loucos no submundo do crime. Tem caras que não tinham limites e gostavam da violência. Eles gostavam de cortar as pessoas, gostavam de repelar as pessoas. E para operar nesse nível, eu tinha que demonstrar que era capaz de violência desenfreada. Mas se eu dissesse para você, conheci tantos policiais que tinham problemas semelhantes na cabeça quanto alguns desses criminosos. Esses caras são tão loucos quanto os criminosos às vezes. Seria mais fácil te contar o que eu não fiz infiltrado. Eu nunca matei ninguém, nunca enfiei uma agulha no meu braço. Todo o resto pode considerar que eu fiz. Não me orgulho disso. Eu estava sob a mesma suspeita que todo mundo estava. Então, há momentos em que você é testado ao máximo. Fui levado para um campo e sabia que havia armas de fogo e fui colocado sob muita pressão para revelar que eu era policial. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não pensei que poderia ser o fim das energias ali mesmo. Você não pode nem por um minuto se achar diferente deles. Fui policial por 30 anos. Eu trabalhei principalmente em investigações criminais por todo o país. Passei a trabalhar com vigilância. O período mais longo que eu fui infiltrado foi de 9 semanas. Provavelmente fui diretamente responsável por meia dúzia de chefes de gangues criminosas serem presos, processados ou punidos, que na verdade não foram processados, mas passaram a atuar como informantes em diferentes níveis. Então, como você lida sendo um policial disfarçado, um agente infiltrado? A resposta é que você se torna duas pessoas. É simples assim. Quanto mais verdade você conseguir incorporar à sua história de cobertura, melhor. Havia partes da minha vida naquela época que usei na minha história de cobertura porque eu podia falar com total autoridade sobre isso. Como você se infiltra numa organização? No nível mais baixo? Essa é uma resposta para isso. Muito raramente. Você é apresentado em qualquer outro nível e às vezes precisa passar pela barreira de ser um estranho. Eu diria que você tem entre 5 e 10 minutos num ambiente desconhecido antes que a primeira pessoa venha até você. Por ser territorial, há pessoas dali e gente que está ali todos os dias. É preciso passar por este teste para estar lá. É só estar lá e deixar o lugar te envolver. Criminosos são bem entediantes em 99,9% de suas vidas. Eles ainda vão às compras, levam os filhos para a escola. Então, a maior parte do trabalho infiltrado, a maior parte do trabalho de vigilância é estática, observando, esperando. O outro 1% é puro caos. Eu me lembro de procurar por assaltantes de banco. Suspeitávamos que eles estavam usando um determinado bar. Meu trabalho, junto com outro policial infiltrado, era apenas estar lá. E ficamos por mais de uma semana. Curiosamente, a banda sabe quase todos os assaltos os autores, organizadores e chefes dessas organizações criminosas geralmente têm relações com policiais. Essas relações geralmente se desenvolvem ao longo dos anos. Eles conheceram policiais na juventude, onde se envolviam em pequenos crimes, criando relações. A carreira do criminoso então avança, geralmente junto com a dos policiais, porque um se beneficia do outro. Se eu te der informações, você vai me deixar em paz e as informações ainda vão tirar meus rivais do caminho. Eu conheço um policial que estava apontando uma arma para a cabeça dos suspeitos enquanto se incomodava. Mas tudo que estávamos falando eram invasões de casas, furtos. Então ele teria que a maioria das pessoas concordaria que isso é passar dos limites. Quando é justificável apontar uma arma para a cabeça de alguém,
Estive envolvido num caso em que prendemos alguém e achávamos que, provavelmente, havia algumas centenas de vidas em risco. E esse é um cenário da vida real, onde um membro de uma organização terrorista havia plantado bombas em vários locais pelo país. E eu estive envolvido na localização de um dos criminosos em uma propriedade. E quando entrei no local onde ele estava detido, ele estava pendurado pelos tornozelos sobre um corrimão a cerca de 9 metros de altura por um policial mais graduado. E ele nos tentou, em poucos minutos, as informações que precisávamos. Minha pergunta é, se isso foi justificado, eu acho que foi 100% justificável. Minha única preocupação era que ele pudesse cair na minha cabeça. A tentação da corrupção é algo pessoal, depende das suas circunstâncias pessoais. O que estamos falando aqui são policiais corruptos. E isso se infiltra em todos os departamentos da força policial em todo o país, desde o licenciamento de armas de fogo até o licenciamento de bebidas alcoólicas e o policiamento do futebol. A indústria das drogas é um setor que movimenta bilhões de libras em dinheiro. Cada parte do sistema se torna suscetível ao poder do dinheiro. Há uma história de um policial não muito longe de Londres que foi descoberto após 12 anos de serviço que ele esteve na folha de pagamento de uma quadrilha do crime organizado durante toda a sua carreira. Ele recebia 2 salários, um da polícia e outro da quadrilha, que incentivou a entrar para a polícia. O que me desanima é a falta de coragem entre os policiais honestos. Se tivermos um policial desonesto, podemos nos livrar dele bem cedo. Podemos identificá-lo rapidamente e garantir que ele não se torne um problema maior. Mas não fazemos isso porque os outros 99 bons policiais não se manifestam. E não é surpresa que os policiais se apoiem mutuamente. Na verdade, quando você vê policiais nas ruas, eles dependem uns dos outros para se apoiarem. A vida deles depende deste apoio mútuo, mas eles também fazem isso quando um deles ultrapassa os limites. Então, você me perguntou sobre interrogatório, que é uma palavra interessante, porque com um policial você chamaria de entrevista. Agora, isso é feito em todo o país com gravação em fita. Toda a preparação para essa entrevista é feita fora da gravação. Então, quando começa a gravação, todos já sabem o seu papel. E o resultado disso é que podemos gravar e agir conforme o combinado. Para que você assuma a responsabilidade por algumas coisas e negue outras. Entende o que quero dizer? Por exemplo, se eu encontrar uma quantidade de heroína com você, ou maconha, ou cocaína, ou seja lá o que for, isso vira uma moeda de troca para mim. Só você e eu sabemos. E possivelmente um colega que você foi pego com essa quantidade de drogas. Então, quando só nós 3 sabemos disso, podemos negociar. Podemos sumir com essas drogas, elas podem desaparecer pelo ralo. Ou podemos levar o bolso de trás como moeda de troca para amanhã, para outro interrogatório completamente diferente. Mas não me arrependo do crime em que me envolvi, nem mesmo de parte da violência envolvida. Porque eram criminosos com quem estávamos lidando. Eram criminosos que estávamos machucando. Eram outros criminosos que estavam sofrendo. E eu não tinha nenhum arrependimento quanto a isso. Lamento mesmo esses relacionamentos. As pessoas que decepcionei. Quando relacionamentos são formados na vida real e chegam ao fim, eles chegam a algum tipo de desfecho. Isso nunca aconteceu. Eu desapareci. Você estava formando amizades, relacionamentos e, no final, traindo eles. Tudo isso sendo construído em engano e mentiras. Toda organização criminosa por aí é paranoica, achando que alguns de seus membros estão falando com serviços de inteligência ou com a polícia pelas costas.
E é assim que deve ser. Temos recursos muito limitados nesse sentido. Então, não podemos seguir todo mundo o tempo todo. Há centenas, se não milhares de criminosos por todo o país achando que estão sendo seguidos pela polícia 24 horas por dia. Eu adoro a ideia de que eles vivam com isso.